crente político e o político crente. Só para a gente tirar. Porque senão, existe o político de carreira que ele pode ser cristão. Sim. E se manter íntegro. E existe o cristão misturando as estações que ele deveria. Ele, como cristão, ele deveria estar cuidando da pátria dele, de ser o embaixador da pátria dele, como deveria ser. E aí, ele começa a misturar as estações. E aí começa a pegar a igreja, e a gente, daqui eu já estou puxando para o próximo tópico, começa a pegar a igreja para fazer palanque no púlpito. O crente político e o político crente. Me dá essa visão aí do céu. Vamos lá, como eu falei no começo, o crente não pode ficar restringido só à igreja, o cristão. A igreja tem que ser imparcial nessa questão. A igreja tem que ser imparcial. O cristão não, como a gente falou no começo, o cidadão tem que votar. A igreja caberá. A igreja caberá. Orar e pregar. Isso. E vamos ser sinceros, muito político não gosta da igreja porque a igreja fala a verdade. O evangelho fala e bate nos políticos mesmo na corrupção e acabou. Entendeu? Fazer o quê, né? Então, o que acontece? Paulo vai dizer assim: a uns Deus deu para apóstolos, para mestres, para doutores, para pastores. Então, cada um fica na vocação que foi chamado. Tem cristão que tem vocação para ser político, sim. Tem cristão que tem vocação para ser político. Tem um cristão que tem vocação para ser juiz, para ser advogado. Né? A gente olha para Israel, tem todo tipo de coisa. Então, a gente para analisar que quem tem vocação para tudo. Agora, porém, irmão, quando você tem uma vocação, não quer ir para outra. Eu digo um exemplo próprio. Eu passei uma vergonha uma vez, na igreja que eu me converti na Assembleia de Deus, lá em Pernambuco. Eu lembro que o presbítero Nivaldo, Nivaldo, ele me deu a oportunidade: Rodrigo, dá uma palavra. Aí eu fui inventar de cantar, irmão. Eu não passei vergonha. No final do culto, ele... Eu não passo essa vergonha porque já sei que eu não sei cantar. Mas eu tava tão alegre, queria tanto louvar, mas só que, meu irmão, o filho da vocação foi chamado. Já tentei uma vez. No carro ele falou: eu não te falei, tem intimidade, eu e ele. Eu não te falei inimigo, brincando assim, eu não te falei quando cego, né? Inimigo, tu passa de vergonha. Tu é pra pregar, não é pra cantar. Então, desse dia pra cá, irmão, velho me chama pra cantar, eu não canto, Deus me chama pra pregar. Então, se Deus me chama pra ser um pregador, não vou misturar as coisas. O que eu fico triste, eu não discordo, também não concordo. Pregadores de já de renomes que estão por aí, que pregam a palavra do Senhor muito bem, ganham almas, aonde vai, tem multidão, usar para estar com ele, está só vendo política. Eu não concordo, ele está usando a imagem para isso. Mas e se a gente não volta lá para aquele comentário do Enéas? A gente não volta meio para isso? Da pessoa que fracassa na sua... Não é nem que fracassa, é porque não, ele é um bom pregador. E aí, pela unção, pelo chamado que há nele, pela unção que há nele, para essa atividade a qual Deus colocou esse dom, aí ele é bom, já que eu sou popular e arremato multidões, por que não? Mas isso não cai um pouco naquilo do Enéas, que aí não, a pessoa que não vislumbrou sucesso na sua vida pessoal, então se envereda. Ou vislumbrou e quer mais. Porque é o seguinte, eu acho que alguns realmente têm uma boa intenção, não vou ser hipócrita também, acho que muitos desses têm boa intenção. Sim, é bom. Mas só que já tem vida feita. Agora sim, vamos ser sinceros, a grana é boa. A grana é boa, o salário é bom, sim ou não? O salário é bom. Porque se alguém chamasse assim: Rodrigo, tu quer ser político, vai pagar quanto? Pagar 20 mil. Oxente, vai dar emprego pra minha mulher? Vai pro meu irmão? Pra fulano? Que é logo assim, né? Quando vem é feito corte de caranguejo, um atrás do outro, né? Não, então vai pregar todo mundo na minha família? Vai. Mas um dinheiro. Então, se tu vai usar a tua popularidade, o carisma, e vai. Aí é onde eles pecam. Envolve. Aí eu vejo comício. Quando a gente entra aqui, já peço para você colocar, já preparar o texto aí também, tá? Aqui já é... Não, aqui é feito cantinho direto. Aí onde é que eles entram e por essa popularidade vêm para dentro da igreja pedir voto. Irmãos, eu fico indignado. Não sou, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui, pelo amor de Deus. Você que vai ver esse podcast, você que é um pregador, que é político, irmão, não estou contra você se candidatar, não. Pelo contrário, que é mais cristão. Porém,
Deus te chamou para isso? Deus chamou a igreja para isso? A igreja não tem partido nem de esquerda, a igreja, o partido dela é o céu. Então, a partir do momento que eu uso a minha popularidade, não é errado eu chamar os crentes dos bastidores, irmão, vem cá. Agora, eu ir a público, levar a igreja, fazer com... Irmão, isso virou palhaçada. Se tu hoje, andando por aí, aqui, não só no Rio, no Brasil todo, tu entra numa igreja em tempo de política, a pessoa vai olhar assim, embaixo do braço, visitar uma igreja. Peraí, isso aqui é uma igreja? Não, porque hoje tem fulano ali, político e tal. Tem cara de comício. A igreja não é para isso. Tá com o texto aberto aí, meu amigo Felipe. Marcos capítulo 16. Marcos 16. E primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4 e 7, depois. Tá bom, já tá. Marcos 16 diz assim, aí vai dizer assim, nessa versão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O meu vai dizer assim, ele respondeu, ele ordenou. Ele disse ir, ele ordenou, foi uma ordenança. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é pregar o evangelho. E o que é que o evangelho garante? Ele não garante uma cadeira no parlamento. Sabe o que o evangelho me garante? Uma cadeira na grande mesa da ceia, da grande ceia. É aí que o evangelho me garante uma cadeira na mesa da grande ceia. Não me garante uma cadeira no parlamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 7. Então, essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho, é pregar a palavra. A igreja não é palanque. Igreja não é para falar de deputado A, deputado B, não é botar presidente A, nem presidente de B, de esquerda. Não. Igreja é para falar de Jesus. Jesus salva, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Igreja é para isso. Igreja não é para ficar mostrando propaganda de muitas vezes homens que são promíscuos, homens que são prostitutos, adúlteros, homens devassos colocando num púlpito da igreja que prega a santa e poderosa palavra para proferir mentiras e cheio de hipocrisia. Está errado, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 7 e verso 8 diz assim: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Isso aqui é pesada, tá? Portanto, aquele que rejeitar estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorgou o Espírito Santo. Irmão, olha o chamado de Deus. Deus, ele nos chamou, chamou aqui de convocou, não para a impureza, mas nos chamou para a santificação. Deus chamou política, a política é suja, tem muita sujeira. Deus nos chamou para isso. Deus chamou a igreja, convocou, ele tirou das suas... Tem um texto, acho que é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 12, 9, não tem aqui. Tem aqui, eu já peguei aqui. Mas vós sois geração eleita. Olha só, geração eleita. O que é? Escolhido, separado, ungido. Quer dizer, retirado de um lugar para o outro. Então, vós sois geração eleita. Irmão, olha a seriedade. Sacerdócio real. Sacerdote. Representando o que era sacerdote no Antigo Testamento, Felipe. Era aquele que levava as lamentações, o pecado, e apresentava o povo. Ele era um intermediário de Deus com o seu povo. A igreja é sacerdócio real. Ela é intermediário de Deus com o povo. O intermediador ali de levar a palavra. O intermediador é o Espírito Santo. E o intermediário também é Jesus. Mas nós somos aqui o locutor, é aquele que liga o evangelho de Deus com o mundo, entendeu? Então deixa eu fazer um gancho em cima do que você está falando aí. Então hoje o que eu percebo é o seguinte, pelo que você está me expondo, nós como cristãos, se não ficarmos atentos, vamos perder a nossa qualificação. E a identidade. A identidade. Principalmente. Já perderam muito. Muito já perdeu. Muito. Então vamos ver se é por aí. Se não observarmos, se não soubermos separar cada qual no seu cada qual, vamos perder a nossa característica e a nossa integridade, o nosso perfil cristão, a nossa qualidade cristã. Uma vez que essa qualidade cai, a igreja perde poder, credibilidade, e perde poder no sentido mesmo de comunicação com Deus. Ela começa a se ater com outras coisas desse mundo, que não é a nossa função enquanto igreja.
não vai no ID, pregando o evangelho, não vai na oração orar pelas nações, não busca a santificação que foi citado aqui, Sem a qual ninguém verá Deus. perde a qualidade, uma vez que perde a qualidade, a sua intervenção céu-terra diminui Cortada. e a política degrada. Então quer dizer que, na verdade, há uma espiral descendente de que, quando eu misturo política com igreja e a igreja perde a sua característica, a tendência é a política piorar, porque se a igreja perde a sua qualidade de sal, ela automaticamente não influencia sobre essa terra. Então, para deixar isso bem claro, igreja, a sua função na terra é ser sal. A sua função na terra é ser luz. E só que perde sabor é pisado pelos homens. Pisado. E é o que está acontecendo. Envergonhado. A nossa função enquanto igreja é orar por essa nação. A sua função enquanto cidadão é ter responsabilidade pelos seus atos. E fazer cidadania. Do Fazer bem. cidadania. Então não mistura uma coisa com a outra. Não é você jogando a política dentro da igreja que você vai salvar a política, não. Pelo contrário. É você jogando o evangelho dentro da política que pode salvar a política. Jogando Deus no parlamento que pode salvar a política. Vamos lá. O leite está puro. O leite está puro. Se eu jogar alguma coisa contaminada aqui, o leite perde a sua... Se eu jogar água no leite, o leite perde a sua propriedade. Não é verdade? Vai ficando ralo e ficando fraco. Perfeito. Então, se eu jogo água no leite, o leite vai perder a sua propriedade. Só que o leite, se o leite estiver puro, aonde você colocar o leite, ele faz a diferença. Então, é mais ou menos assim. Igreja, se mantenha pura enquanto igreja. Firme. E dessa igreja firme e saudável, envie frutos dessa saúde espiritual, fruto dessa fortaleza espiritual, fruto desse caráter espiritual nas áreas da sociedade. Mas como é que eu vou enviar? Se você fizer o contrário, se você jogar política dentro da igreja, você mata a igreja. Aí acabou. Porque, Felipe, é o seguinte, é como foi dito, Jesus nos chamou, como diz 1 Pedro, né? 1 Pedro 2:9, mas vossa geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você falou, a igreja é luz. Então, aquelas pessoas que vêm para a igreja por uma palestra porque estão em trevas e vê a igreja como um ponto de esperança, um ponto de luz, um ponto de vida, um ponto de recomeço, porque tem fé na palavra de Deus. A partir do momento que nós somos luz, nós estamos iluminando os caminhos daqueles que precisam. Nós somos sal para a vida das pessoas. E quando não é sal, vira insípido. E o que o sal insípido serve? Para ser pisado. Eu lhe pergunto, quantos cristãos foram apacados por causa da política? Homens que você via pregando aí, pregava, era congresso de 20, 30 mil pessoas, entrou na política, ele vai para a igreja, não reúne mais aquela multidão. Aquela graça que ele tinha não tem mais, porque tem que dividir Deus com César. E aí fica difícil. Pois é. Só para a gente matar esse ponto do púlpito, a gente já está assim caminhando para o final, mas só para a gente matar aqui esse ponto púlpito, o palanque, é mais ou menos assim, gente. Se a igreja se mantiver firme, ela não precisa se misturar com política para vencer nada. A gente está muito preocupado, não, porque esses movimentos esquerdistas, que não sei o quê, que vai vir o comunismo, vão tirar minha liberdade, não sei o quê. Mas se a igreja tivesse cumprido o papel dela de levar o evangelho, teria mais pessoas esclarecidas sobre o que é liberdade, sobre o que é vida. E aí... João 8,32, e conhecereis a verdade? Nos libertará. Então, eu acho que se a igreja se mantiver firme no seu papel, até esses movimentos iam ficar sem espaço. Porque a nossa missão enquanto igreja é levar conhecimento de Deus através da palavra de Deus. E batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, basicamente, a nossa missão é levar a palavra. Tanto é que o povo judeu e os cristãos, no seu início, era conhecido como o povo do livro, porque a gente levava ali o conhecimento. Da capa preta. Exato. Então, a melhor forma de combater, Rodrigo,
a melhor forma de você combater um envenenamento não é tapando a boca das pessoas, é ensinando elas a ler a palavra veneno. É a melhor arma. Se você ensina as pessoas, olha, vou ensinar você a ler a palavra veneno. Quando você vê essa palavra, você não toma esse líquido. E aí, se você dissemina o conhecimento que liberta a verdade, pouquíssimas pessoas vão morrer envenenadas porque elas vão saber ler veneno. Você concorda que se a igreja tivesse no seu papel original de, através da palavra, de ensinar as pessoas a enxergarem os venenos da vida? Sim. Nós não teríamos o menor trabalho político sequer, porque as pessoas estariam tão bem orientadas sobre o que é veneno, que quando viesse um espertalhão desse oferecer veneno, oferecer uma legalização de drogas, oferecer satânica, oferecer legalização de furto, oferecer, olha, eu vou tirar a tua liberdade, você só vai pensar o que eu deixar você pensar, você só vai fazer o que eu deixar você fazer, você, a sua família, se você vai ter filho ou não, eu que vou decidir e tal. Então, esses venenos, esses pensamentos contrários primeiro à vida. Se você parar e pensar, Jesus, a lei judaica era muito comprida, muito extensa, mais de 300 artigos, né? Tudo baseado nos 10 mandamentos. 613. Isso, mas aí teve a sua... As mosaica. Exato. E aí são muitas. E são as vertentes depois que saiu. Sim, mas aí são tantas que aí Jesus pega, não. Ama a Deus acima de todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Acabou. Porque o pensamento cristão, gente, a gente não está aqui. É óbvio que eu, como cristão, meu irmão aqui, como cristão, a gente acaba trazendo mesmo a postura cristã e não tem como não desvincular essa religião. Mas a religião pouco importa é a nossa pensar como Cristo. O cristão é pequeno Cristo. O pensamento cristão, ele zela e vela pela vida. Ele zela pela vida enquanto está no leito de enfermidade, enquanto está preso a algum tipo de vício, algum tipo de angústia, quando ele está com a arma apontada para puxar. Tem até tem pregações minhas sobre isso, tem pequenos vídeos, não sei, já foram tirados, que eu trazia pequenas mensagens, trazia até em outros idiomas, que é o Don't Pull That Trigger, que não puxa esse gatilho. Deus, ele busca a vida em primeiro lugar. Se a gente traz o conhecimento, olha, Jesus te ama, Jesus quer te dar a vida e vida com abundância. Se você coloca a palavra de vida sobre uma pessoa, e a pessoa entende que ela é importante, que ela individualmente é importante, ela não precisa de nenhum, ela não precisa de Estado para dizer que ela é importante, você é importante, que não. Eu sei que eu sou importante porque Deus é comigo. Eu sei que se eu trabalhar, Deus vai ser comigo. A individualidade, eu sei que eu sou único para Deus, eu não sou uma massa para Deus. E detalhe, Rodrigo, Deus, ele pensa, Deus te enxerga no individual e enxerga a nação. Como a gente leu aqui, Provérbios 33. Bem-aventurado, Deus vê a nação, mas vê o individual. Então eu acho que a igreja, se ela tivesse... cumprindo o seu papel, a política estaria saudável. Por quê? Porque nós teríamos, e já atingimos, na verdade, a crescente da igreja é uma constante, tanto que hoje o político ele tem que se preocupar com o voto cristão, mas a questão, isso é um tema até para um podcast futuro, o problema é que a igreja cresceu na dimensão de um oceano, mas com a profundidade de uma poça d'água. E aí é que está. A gente se diz cristão com pouquíssimas propriedades como cristão. O ideal é que a gente cumpra o nosso papel, Rodrigo, de disseminar, de falar mesmo a verdade, o que é liberdade em Cristo. E doer quem doer. Exatamente, o que é liberdade em Cristo, que não é cangalha de religião. Porque tem muita gente que está saindo de uma religião, indo para o cristianismo, indo para Cristo, e acaba vivendo outra religião cheia de dogmas. E, olha, não é cangalha, é pensamento cristão. É Cristo que liberta. É Cristo no centro da tua vida. Então, olha, a palavra de Deus, você não precisa. É claro que você tem pastores, você tem bispos e tal, são pessoas que Deus colocou para te auxiliar na sua caminhada, porque vai tá na liderança ali, é a pessoa chegando nova, tem que ter alguém que saiba orar por ela. Somos responsáveis pela nossa vida. Estou responsável. Temos que orar por ele, ajudar. Mas o nosso mediador entre Deus e o homem, é o Espírito Santo. Se você dobrar seu joelho, Deus vai falar contigo igualzinho como fala qualquer um dos maiores, o maior arquebispo que tem. Deus fala contigo do mesmo jeito. Então, essa história, a gente acaba encabrestando tudo. É o que você falou, Rodrigo. Entra na igreja, eu estou na igreja mesmo.
Porque é característica da igreja. Pois é, sabe o que acontece, Rodrigo? A igreja está perdendo a sua característica como sal da terra e se tornando ambientes políticos. E eu não digo nem só política secular, não. A politicagem entrou de tal forma na igreja, a coisa do... Escândalos e mais escândalos. E a coisa... parece uma pirâmide social dentro da igreja, um mundo a pai... Mas então, você vale o que você tem. E aí é que tá. Isso se assemelha muito com a política tradicional, a política secular, e aí Quanto mais ter, melhor. E uma se identifica com a outra. E aí fica fácil misturar. Quando as semelhanças, as características são tão próximas do sistema político independente da igreja, ou seja, aquele sistema político da igreja, aquela coisa aquela organização da igreja, aquela coisa. Não é bíblico, não, tá? Não. Separação aí. Quanto mais tem, quanto Rodrigo, mais você é. Agora, quanto menos você tem, não puxa esse pino da granada agora. Essa granada é para um próximo podcast. Mas é porque é uma semelhança tão grande, Rodrigo, da disputa de poder interna na igreja com a disputa de poder político fora da igreja, que essas coisas estão se... A igreja tem perdido sua identidade. Essa é a real. A igreja tem perdido. A nossa briga aqui não é contra nem direita nem contra esquerda, é contra a filosofia comunista satânica, porque se observar a filosofia, o idealismo, a ideologia de comunista, ela é contra a igreja, ela é a favor e a liberação de tudo aquilo que a palavra do Senhor é contra matar, contra o roubo, né, contra a repressão. A igreja é livre. Deus, por ser soberano, ele não prende você a ele. Entendeu? Pesquisa, você que está vendo aí no podcast, Coreia do Norte, pesquisa aí para você ver Venezuela, Cuba, vê esses países fechados. Irã também, que Irã, exatamente. Países terríveis também. Vê como é que é lá, como é que é o cristianismo lá. Para você que diz que apoia a ideologia esquerda, vai ver como é que é. É quase que como as galinhas apoiando a campanha da raposa. Aí é complicado, porque se eu sou crente, eu tenho que defender a Bíblia. Pode ser que for. Se até um candidato de direita defende isso, está errado. Eu sou contra. Se defender o que for. Exato. Eu sou contra. A gente tem que parar de passar. Não, se está fazendo errado, tem que prestar conta, tem que fazer mesmo. Aí tem o que é para encerrar agora, o último tópico, diz assim: